Bom, conforme estava previsto, para nós fazermos a correção das nossas atividades, né? E na explicação que eu dei e enviei para vocês, a gente na primeira questão parou aqui. Então, fiquem atentos no restante aqui da resolução da questão. Espero que vocês tenham conseguido concluir, né? Diz que num triângulo ABC são dados medida do ângulo B igual a 60 graus e medida do ângulo C igual a 45 graus. E um lado AB igual a 8 centímetros. Determine o comprimento do lado AC, esse lado aqui. Então, esse lado aqui, que é o que nós queremos saber, eu vou chamar de X, o lado AB mede 8. Os ângulos, nós sabemos aqui, o ângulo B é 60, o ângulo C 45. E 60 com 45 dá 105, o que falta para 180 é 75. Esse ângulo nós não vamos precisar dele. Aí, para descobrir aqui o valor de x, nós vamos fazer a lei dos senos, né? Aplicar a lei dos senos. Então, dizendo que x está para o seno de 60, aqui, e aí tem a tabela onde diz que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2, e igual ao lado 8, né? Assim como 8 está para o seno de 45. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos dizer que x está para o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, assim como 8 está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Como nós temos aqui denominadores iguais em lados opostos, primeiro membro e segundo membro, eu posso eliminá-los, né? Posso me desfazer dele. Agora é só fazer o produto do meio igual ao produto dos extremos. Começando pelo x, vamos dizer que x vezes raiz de 2 é igual, passar para cá para cima, é igual a x raiz de 2. Assim como igual a 2 vezes, aliás, 8 vezes raiz de 3 vai ser 8 raiz de 3. Bom, como eu quero é o valor do x, o que está junto com ele multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então fica x é igual a 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Certo? Multiplicando, como eu não é adequado deixar o denominador em forma de radical, então eu multiplico esse radical em cima, esse denominador, eu multiplico ele em cima e multiplico ele também embaixo. Dessa forma, nós vamos ter o seguinte, raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Aí, nós temos, deixa eu dar uma parada aqui. Nós temos o seguinte, multiplicando aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, vai ser raiz quadrada de 6. Então temos 8 raiz quadrada de 6. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Só que raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Portanto, vamos ter aqui x igual a 8 raiz quadrada de 6 dividido. Então, x igual a 8 raiz de 6 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Ainda posso fazer a simplificação desse 8 com 2. Dividindo 8 por 2 dá igual a 4. Portanto, o resultado fica 4 raiz de 6. Ok. Na questão 2, nós paramos nessa situação aqui. Questão 2 pode fazer o uso da calculadora, consultar a tabela trigonométrica. Diz no triângulo ABC da figura, determine as medidas de AB e BC. Então temos dois lados aí para encontrar. Use a tabela trigonométrica da página 276 ou uma calculadora científica. Então nós temos aqui os ângulos 140, ângulo B, e o ângulo A, 15. 140 com 15 dá 155. 155 para 180 falta 25. Então está aqui o 25. E nós temos um lado conhecido que é o lado 10.
Então, para descobrir, vou chamar aqui os lados desconhecidos de x e de y. Para descobrir o lado x, nós temos x está para o seu ângulo oposto, que é 25, seno de 25, assim como 10 está para o seno de 140. Como nós já sabemos aqui que o seno de 140 é igual ao seno de 40, que é igual a 0,622, e o seno de 25 graus é 0,422, tudo isso aproximadamente, colocando só 3 casas decimais, e o seno de 15 igual a 0,258. Então vamos usar esses dados aqui, substituindo. Então vamos ver que x está para seno de 25, 0,422, assim como 10 está para o seno de 140, que é 0,642. 0,642. Agora vamos fazer o produto do meio igual ao produto dos extremos. Vai ser o seguinte: 0,642x é igual a 10 vezes 0,422. 0,642x vai ser igual, como aqui está multiplicando por 10, a vírgula vai uma casa para frente, é igual a 4,22. Continuando aqui na frente, vamos ter x igual a 4,22 dividido por 0,642. 0,642. E aí vamos ter um total aqui fazendo aqui essa divisão do 4,22 por 0,642, nós vamos obter o valor do x igual a aproximadamente, aproximadamente 6,57 centímetros. E agora, calculando o outro lado, já adiantei aqui, para a gente encontrar o valor do y, nós podemos usar o valor do x ou usar o próprio lado 10, que também resulta na mesma, Então fazemos aqui o produto do meio igual ao produto dos extremos. Vamos dizer aqui que o y está para o seno de 15, y está para o seno de 15, e o seno de 15 é 0,258, assim como 10 está para o seno de 140, e o seno de 140 é 0,642. Isso já foi registrado aqui embaixo, então vamos só fazer essa multiplicação cruzada, Então vai ser 0,642y igual a 10 vezes 0,258, é só adiantar a vírgula uma casa, então vai dar 2,58, de onde eu vou ter que y é igual a 2,58 dividido por 0,642. Portanto, o y vai ser igual a aproximadamente 4,03 centímetros. 4,03 centímetros. Nessa questão 3, eu tinha orientado até aqui, E ela tem um pouquinho mais de detalhe.
por conta de se trabalhar com seno de 75 igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, né? Então a gente tem que encontrar os valores de x e y, são dois lados a serem encontrados dessa figura aqui, que apresenta o lado x, y, 6 centímetros, tem que descobrir o lado YZ, que eu estou chamando aqui, ele está chamando de x, e descobrir o lado XZ, que está sendo chamado de y, né? Então, apresenta um ângulo de 45 e um ângulo de 30, que dá 75, portanto, falta quanto para 180? Falta 105 graus, né? E aí, tanto faz o ângulo de 105 como o ângulo de 75, eles têm o mesmo valor, porque 105 está passando 15 graus de 90, e se eu voltar 15 graus vai dar 75, então, eles têm a mesma altura, têm o mesmo valor do seno. Então, encontrando logo aqui o y, nós temos que y está para o seno do ângulo oposto, ou seja, 45, assim como 6, o lado 6, vou usar o lado 6 porque eu conheço, está para o seno do ângulo oposto, 30. Então, sabendo que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então vamos fazer aqui, y está para raiz de 2 sobre 2, assim como 6 está para o seno de 30, que é 1/2. Da mesma forma da questão anterior, esses denominadores aqui eu posso eliminá-los porque estão em lados opostos. Então, fazendo aqui o produto do meio igual ao produto dos extremos, temos que y vezes 6, aliás, y vezes 1 é y, igual a raiz de 2 vezes 6, que dá 6 raiz de 2. Então, esse é o valor do y. Vamos agora procurar o valor do x. Tentando encontrar aqui o valor do x, vamos fazer as trocas aqui de valores, né? Então, x está para o seno de 75. Seno de 75, lembrando que, vamos ver aqui quem é o seno de 75. Raiz de 2 mais raiz de 6. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Esse é o seno de 75. Assim como 6 está para o seno de 30, que é 1/2. De novo, eu posso fazer essas divisões aqui. Eu posso dividir esse 4 por 2 e dividir esse 2 por 2. Dividindo 2 por 2, o resultado é 1. Dividindo 4 por 2, ainda fica 2 aqui. Beleza? Aí vamos fazer essa multiplicação cruzada. X vezes 1, que aqui sobrou só 1. X vezes 1 é x, que vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada, bota entre parênteses, porque vai multiplicar com tudo, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6, tudo isso ainda dividido por 2. Como eu posso dividir esse 6 aqui por 2, ele vai ficar 3. Então, x vai ser igual a 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6. Pronto, tudo isso em centímetros. Esse é o valor do lado x. Quarta questão. O proprietário de um terreno deseja conhecer a distância entre sua casa e a nascente de um rio. O caminho da casa à nascente, porém, é de difícil acesso. A partir da frente da casa, com o auxílio de um teodolito que é o instrumento de medir, calcular as grandes distâncias, né? Muito usado em topografia, né? Em estradas e barragens. Então, com o auxílio de um teodolito, mediu o ângulo através do qual avistava a nascente e o pomar, obtendo um ângulo de 48 graus. Então, ele pegou aqui, posicionou-se na casa, né? Mirou para o pomar, lá para a nascente, e mirou
aliás, mirou para a nascente e depois mirou para o pomar, encontrando um ângulo de 48 graus. Aí ele se deslocou da casa até o pomar, mirou para a casa e mirou para o pomar e encontrou um ângulo de 64 graus, né? Tendo se deslocado 420 metros. Então, quantos metros separam sua casa da nascente? Use a tabela trigonométrica da página 276 ou uma calculadora científica. Bom, então, como os dados já aparecem aí, já adiantei aqui o triângulo embaixo, fica fácil de resolver pela lei de Seno. Temos um valor conhecido e aqui se eu tenho 48 com 64, eu tenho 112 graus. O que falta para 180? 68. Pronto, já descobri o ângulo oposto aqui ao 420. Se eu quero descobrir o x, então eu sei que x está para o seno do ângulo, seno de 64 graus, assim como 420 está para o seno de 68 graus. Pois bem, aí sabendo que o seno de 64 graus é 0,898 e o seno de 68 graus é 0,927, vamos fazer as substituições. Então, x está para o 0,898, assim como 420 está para 0,927. 0,927. Fazendo a multiplicação cruzada, vamos ter 0,927x vai ser igual a 420 multiplicado por 0,898. Portanto, x vai ser igual a 377,16 dividido por 0,927 dividido por 0, fazer aqui essa divisão, dá 337,16 dividido por 0,927. Aqui, x dá aproximadamente 407 metros. 407 metros. Pronto, essa seria a distância da casa até a nascente do rio. Questão número 7. Entre os pontos A e B, extremidades do lado de um terreno, existe uma região plana, alagadiça, cuja extensão deseja-se estimar, ou seja, deseja-se medir. Um topógrafo situado em A avistou um posto rodoviário situado na estrada sob um ângulo de 40 graus, em relação ao lado AB. Dirigiu-se então ao posto situado a 1.500 metros de A e avistou as extremidades do terreno sob um ângulo de 85 graus. Considere seno de 55 graus igual a 0,82 e seno de 85 graus igual a 0,99. Seno de 40 graus igual a 0,64. Itens A. Qual é a extensão da região alagadiça, ou seja, de A para B? E B, qual é a distância entre o posto e o ponto B? Ou seja, aqui essa distância do posto para o ponto B. Então, acontece aqui o topógrafo, utilizando o teodolito dele, né? Ele projetou a vista dele para aquele poste acolá,
aquela torre, né? E depois mirou para o posto e encontrou um ângulo de 40 graus aqui. Está aqui o ângulo de 40. Depois ele se deslocou até o posto, que fica a 1.500 metros, aí mirou para o ponto onde ele estava e mirou para a torre e encontrou um ângulo de 85 graus. Então, se você tem 40 graus com 85, dá 125. O que falta para 180? 55. Aí fica fácil. Agora vamos fazer as continhas aqui. Então, vamos começar calculando aqui a extensão da região alagadiça, né? Que é esse lado aqui, AB. Como é que eu vou calcular essa distância? Vou chamar aqui essa distância de D. Então, fazendo as continhas, o lado D está para o seno de 85, está para o seno de 85 graus, assim como, vamos a esse lado que é conhecido, 1.500 está para o seno de 55, assim como 1.500 está para o seno de 55 graus. Pronto, fazendo aqui a substituição de o seno de 85 é 0,99 e 1.500 sobre o seno de 55, que é 0,82. Multiplicando cruzado, nós temos 0,82D igual a 1.500 vezes 0,99. Vou fazer logo essa conta aqui. Então, dá 1.400. Se eu pegar 1.500 dividir, aliás, se eu pegar 1.500 e multiplicar por 0,99, vai dar 1.485. 1.485. Agora, D é igual a 1.485 dividido, o 0,82 está aqui multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. 0,82. 0,82. Portanto, essa distância vai ser aproximadamente 1.810,97. Vou tentar arredondar para 1.811 metros. Pronto. Esse é o lado AB procurado, que passa pela região alagadiça. Agora nós vamos encontrar aqui a distância do posto para essa torre aqui, para o ponto B, né? Então podemos usar a seguinte relação. Vamos chamar aqui essa distância de x mesmo. Então vai ser x está para o seno de 40 graus. X está para o seno de 40 graus. Vamos lá botar o valor dele, que é 0,64. 0,64. Assim como, procurar outra distância, pode ser, vamos botar assim como 1.500. Assim como 1.500 está para o seno de 55, que é 0,82. 0,82. Continuando aqui, multiplicando cruzado, nós vamos ter 0,82x igual a, fazendo essa multiplicação, 1.500 vezes 0,64. Aí nós temos 1.500 vezes 0,64 dá 960. Portanto, esse
0,82 está no primeiro membro multiplicando, vai passar para o segundo dividindo. X é igual a 960 dividido por 0,82. 0,82, que vai dar aproximadamente X é aproximadamente 1170,73 metros. Também pode ser arredondado para 1171. 1171 metros. Então vamos lá, né, encerrar nossa atividade aqui com a questão 9, onde diz que duas casas de veraneio, X e Y, estão situadas na mesma margem de um rio. De X avistam-se a casa Y e a entrada de um clube particular na outra margem sob um ângulo de 56 graus. De Y avistam-se a entrada do clube e a casa X sob um ângulo de 42 graus. Sabendo que a distância entre X e a entrada do clube é de 600 metros, determine o número inteiro mais próximo que representa a distância entre a entrada do clube e Y. B. A distância entre as casas X e Y. C. A largura do rio. Admita que nesse trecho as margens do rio são paralelas e use os valores seno de 42 graus igual a 0,67, seno de 56 graus igual a 0,83 e seno de 82 graus igual a, ou aproximado, né? Não é igual, é aproximado, 0,99. Então, vamos rever aqui a situação, né? Então, são duas casas de veraneio, né, que estão aqui na margem do rio, e de uma casa se avista lá o clube. Eles querem saber a distância da casa para o clube, quer saber a distância da casa para outra casa e quer saber a largura do rio. No caso, vai ser a altura desse triângulo aqui. Então, vamos começar aqui pelo item A. Bom, se o item A diz que quer saber a distância entre a entrada do clube, que é aqui no C, até a casa Y, então nós vamos ter que descobrir o M, né? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que M está para o seno do seu ângulo oposto, que é 56 graus. Aí, no caso, o seno de 56 já foi dado, que é 0,83, então a gente já bota logo aqui o valor. Seno de 56 graus, 0,83. 0,83. Assim como o lado 600 está para o seno do seu ângulo oposto, que é 42 graus. Qual é o seno de 42? 0,67. Então, 0,67. Vamos fazer o produto do meio igual ao produto dos extremos. 0,67m é igual, fazendo essa multiplicação aqui, 600 vezes 0,83, para a gente ver quanto é que dá. Então, multiplicando 600 vezes 0,83, dá 498. Aí a gente bota aqui 498, e aí o 0,67 que está no primeiro membro multiplicando vai para o segundo membro dividindo, ficando M é igual a 498 dividido por 0,67. Então, isso aí vai dar um total dividido por 0,67, vai dar igual
a 743 dá igual a 743,28 metros. 28 metros. Esse é o valor aqui é a distância do clube para a casa Y. Agora nós vamos fazer os cálculos aqui de B, que está pedindo a distância entre as casas X e Y. Bom, então posso fazer da seguinte forma. Se eu estou procurando agora a distância no item B, a distância de X para Y, essa distância é D. E o ângulo oposto é o que complementa 180 graus. Então, 56, vamos ter aqui 56, é 98 graus. Para 180, falta 82. Então, vai ser D está para o seno de 82, e o seno de 82 já é dado aqui, é 0,99. Vamos usar aqui o lado 600 mesmo, que a gente já usou no primeiro. Assim como o lado 600 está para o seno de 42, que é o ângulo oposto a ele. O seno de 42 é 0,67. 0,67. Continuando aqui, nós vamos dizer que 0,67D vai ser igual a 600 vezes 0,99. Vamos fazer essa continha aqui para ver. Aí o 600 vezes 0,99 dá 594. 594. Portanto, D é igual a 594 dividido por 0,67. Vamos ver aqui também quanto é que dá. Dividido por 0,67 vai dar igual a aproximadamente 886,56. 886,56 metros. Esse aí é a distância da quase 1 quilômetro, do X, da casa X para a casa Y. E aí, o item C, ele pede a largura do rio. A largura do rio vai ser exatamente a altura desse triângulo aqui. A altura é o segmento de reta que parte aqui do vértice do triângulo, cortando o lado oposto perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. Isso é a altura. Então, essa altura corresponde à largura do rio que nós vamos fazer o cálculo agora. Então, veja bem, como é que eu vou encontrar essa altura aqui, que corresponde à largura do rio? Ora, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, vamos lembrar do que a gente já estudou antes, né? Se isso aqui é um triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Então, qual é a relação que eu uso com o seno? Então, eu tenho aqui o ângulo de 56 graus, o cateto oposto é o L que eu estou procurando, a largura do rio. E aí eu tenho a minha hipotenusa, né? Que eu tenho aqui esse cateto adjacente, eu não estou procurando ele, estou procurando o cateto oposto a esse ângulo, e eu disponho da hipotenusa. Então, pronto, o seno de 56 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Sendo que o seno de 56, eu já sei quanto é 0,83. Então, 0,83 vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 600, né? Então, multiplicando cruzado, L vezes 1 vai ser L, e aí nós vamos fazer 600 vezes 0,83 vai dar aproximadamente 498 metros. Portanto, aqui é a largura do rio. Então tá aí, pessoal, finalizando a correção da atividade dessas questões, finalizando aqui com a 9ª, ok? Então é importante que vocês revejam essas questões, releiam
assistam o vídeo novamente e tirem suas dúvidas. Quando não conseguir entender, pode entrar em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas.